Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, terça-feira, dia 7. Continuamos com o objeto de conhecimento números e o objeto de conhecimento específico é a divisão de números naturais. Na aula de ontem, a gente resolveu algumas questões que estavam presentes no livro de vocês para introduzir o conteúdo e resolver algumas questões, entender as ideias associadas à divisão. Na aula de hoje, a aula de hoje está direcionada apenas à resolução, de situações, problemas que envolvem a divisão. Lembrando, pessoal, que hoje teremos uma sondagem, tá certo? Se você observar na atividade de hoje, a gente tem conteúdos que a gente trabalhou também nas semanas anteriores. Então, é importante que vocês façam a atividade com muita paciência, resolvam direitinho, enviem os cálculos, tá bom? Porque vale uma pontuação maior em relação às outras atividades para compor a nota final de vocês, tá bom? A nota final do bimestre. Primeira questão. Um vendedor colocou 348 pêssegos em caixas de 12 pêssegos cada uma. Quantas caixas foram usadas? Então, se vocês observarem essa questão, ela envolve a segunda ideia da divisão que a gente trabalhou ontem, que é uma quantidade cabe dentro da outra. Então, um vendedor colocou 348 pêssegos, que é a quantidade total, em caixas de 12 pêssegos. Ele distribuiu em caixas. Cada caixa continha 12. E a gente quer saber a quantidade de caixas. Então, pegando 348 dividido por 12, a gente vai descobrir a quantidade de caixas, tá bom? Então, vamos lá. 348 dividido por 12. Se vocês observarem, aqui no cantinho eu coloquei a tabuada. Como a gente viu na aula passada, a gente já resolve questões de divisão, a gente precisa dar uma explicação para a gente resolver uma conta de divisão. Então, aqui eu tenho o 12, que é o nosso divisor, e a gente precisa descobrir um número que eu multiplique por 12 para dar bem próximo a esse valor aqui. Nesse caso, a gente faz separadamente, Se a gente for pegar o 3 é menor do que o 12. Então, nesse caso, a gente vai pegar o 34. Então, 34 é maior do que 12. Então, vamos pegar o 34. Agora, eu vou pegar um número, Vou procurar aqui na tabuada um número que eu multiplico para dar bem pertinho de 34. Se vocês observarem, quando eu multiplico por 3, dá 36. Passou de 34, então não posso colocar o 3, eu tenho que colocar um número menor, que seja mais próximo. O 24 é o mais próximo, tá bom? 12 vezes 2 é 24, é o mais próximo possível, porque não pode passar. Então, aqui a gente vai colocar o quê? Um 2. 2 vezes 12 é 24. Agora, a gente coloca o sinalzinho de subtração aqui no canto, certo? E realiza a subtração. Quanto é 4 menos 4? 0. 3 menos 2 dá 1. Então, a gente tem o número 10. Agora, o que é que a gente vai fazer? Esse 8 aqui, a gente não tinha usado ele ainda. Ele vai descer. 8 desceu, vai ficar o número 108. Agora, a gente vai novamente aqui, A gente vai novamente aqui e vai descobrir qual é o número que eu vou multiplicar por 12 para dar bem pertinho ou dar igual a 108. Então, se vocês olharem aqui nessa tabuada do 12, quando eu multiplico o 12 por 9, vai dar exatamente 108, tá bom? Então, eu estou colocando a tabuada aqui para facilitar, mas vocês devem realizar esses cálculos no caderno para ficar mais fácil de compreender ao longo do tempo, tá bom? Então, aqui, 12 vezes 9 é 108. Então, qual é o número que eu vou botar lá? Vou colocar o número 9, porque 9 vezes 12 dá 108. Então, mais uma vez, a gente vai colocar o 5 aqui menos, que vai dar 108 menos 108 vai dar igual a 0. Essa continha não teve resto, O resto foi 0, ela foi uma conta exata. Agora, vamos lá para a questão 2. Um agricultor ele tem 1.480 mudas de árvores para plantar, igualmente entre 13 fileiras. Então, observem que essa quantidade de mudas, elas devem estar distribuídas em fileiras, de forma igual. Então, nesse caso, a gente vai usar também a divisão. Quantas árvores plantará em cada fileira? Então, a gente vê aqui, 1.480, dividido por 13. Mais uma vez, a gente tem aqui a tabuada no cantinho, a tabuada do 13. Vejam que a gente sempre coloca a tabuada do divisor, para ficar mais fácil.
tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, o 1 ele é menor do que o 13, certo? Aqui o 1 é menor do que o 13, então eu vou pegar o 14, tá? Então, eu vou selecionar aqui o 14, ó. Só esses dois números aqui, tá? Eu pegando o número 14, eu vou descobrir qual é o número que eu multiplico por 13 para dar bem pertinho de 14. Então, ó, olhando aqui na tabuada, a gente vê que 13 vezes 1 é 13, 13 vezes 2 é 26. Passou, não pode passar. Então, eu vou pegar o número 1. 1 vezes 13 é 13, certo? Então, agora a gente faz essa subtração aqui, ó. Observem que é tudo por passo, paciência, tá bom? 4 menos 3 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Não precisa colocar nada na frente. Agora, a gente vai baixar o 8, né? Que é o próximo número aqui, ó. Baixou o 8. Agora, a gente vai descobrir qual é o número que eu multiplico por 13 para dar bem pertinho de 18. Se vocês olharem mais uma vez, ó, quando eu multiplico por 2 dá 26. Então, ainda eu vou botar um 1. 1 vezes 13 dá 13, certo? Colocando o sinal aqui de subtração, realiza essa operação, né? 18 menos 13 vai dar 5. Agora, a gente vai baixar o próximo número aqui, ó, que é qual? O 0. Então, vai ficar 50. Agora, eu vou lá na tabuada novamente. Qual é o número que eu multiplico por 13 para dar bem pertinho do 50? Se vocês observarem aqui, ó, se eu multiplicar 13 por 4, vai dar 52. Passou. Então, eu tenho que multiplicar pelo número 3. Porque 13 vezes 3 dá 39. Então, vai ser 3 vezes 13, 39. Colocando o sinalzinho de subtração aqui, ó, vai ser... Quantas a gente realiza essa subtração normal, né? Então, no caso aqui, a gente vai pedir emprestado, né? Porque não tem como tirar 9 de 0. Aqui vai ficar com 4 e aqui vai ficar com 10. 10 menos 9 dá 1, 4 menos 3. Questão 3. Em 16 pilhas, há 2.160 tijolos. Quantos tijolos há em cada pilha? Vocês concordam comigo que para me saber a quantidade de pilhas, eu deveria entender que esses 2.160 eles foram distribuídos em 16 pilhas. Então, se eu pegar a quantidade total de tijolo e dividir por 16, eu vou descobrir a quantidade de tijolo que tem em cada pilha, certo? Então, a gente vai realizar essa divisão. Ficou 2.160 dividido por 16. Então, calculando, qual é o primeiro passo? Vamos pegar a tabuada do 16. Então, analisando aqui o número, né, ó, eu tenho o número 21. Eu tenho o número 2, que ele é menor do que o 16, e tem o número 21 aqui, ó. Então, a gente vai pegar o 21, porque a gente sabe que é maior do que 16. Então, a gente vai pegar esses dois números aqui. Agora, vamos pensar o seguinte. Qual é o número que eu multiplico por 16 para dar bem pertinho do 21? Olhando aqui na tabuada, ó, quando eu multiplico 16 vezes 1, dá 16, porque todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Quando eu multiplico 16 vezes 2, é 32, então passou. Então, eu vou ter que colocar o 1 aqui. 1 vezes 16 é 16, certo? Então, a gente vai colocar o sinal de subtração aqui, ó. Vai ficar 21 menos 16, que é 5, né? 16 para chegar em 21 é quanto? 17, 18, 19, 20, 21, 5. Agora, qual é o próximo passo? Descer o próximo número, que a gente só tinha pegado 21. Agora, o próximo número é qual? O 6. Então, ficou 56. Qual é o número que eu multiplique por 16 para dar bem pertinho de 56? Olhando aqui na tabuada, ó, que ficou bem mais fácil, ó. Se eu pegar 16 vezes 4, vai dar 64. Vai passar, não pode. Então, eu tenho que pegar o mais próximo, que no caso aqui vai ser o 3. Porque 16 vezes 3 dá 48. Então, 3 vezes 16 dá 48. Colocando o sinal de menos aqui, ó, a gente vai chegar a qual resultado? Quanto é 56 menos 48? Eu posso fazer aquela subtração normal aqui também, né? Ó, no caso aqui vai ficar com 4, pedir emprestado, porque o 6 era menor do que o 8. Aqui vai ficar com 16, 16 menos 8 dá 8. Agora, o 8, pessoal, ele é menor do que o 16. Não tem como eu pegar o 8 e dividir por 16, porque a gente está falando de operações com números naturais. Então, a gente vai deixar esse resto, tá bom? Então, aqui sobrou 8. Agora, vamos lá na quarta questão, ó. Os 154 alunos de uma escola foram de ônibus ao zoológico. Usaram-se 13 ônibus. Quantas crianças foram em cada uma?
Então, a gente tem aqui uma ideia de distribuição também. Essa quantidade total de alunos, né? Elas foram divididas de modo que cada ônibus pegou uma quantidade, né? Então, quantas crianças foram em cada uma? 154 dividido por 13. Aqui a gente já tem a tabelinha no lado, né? A tabuada ao lado, a tabuada do número 13, que é o nosso divisor. E vamos realizar o procedimento. Agora, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço aqui, ó? O 1, ele é menor do que o 13, então eu tenho que pegar o 15. Então, 15, qual é o número que eu multiplico por 13 para dar bem pertinho de 15? Então, ó, se eu multiplicar por 2, passou. Então, eu tenho que pegar o 1. 1 vezes 13 é 13. Agora, subtrai esse número aqui, ó. 5 menos 3 dá 2, né? Baixa o próximo número, que é quanto? 24. O 4, né? Que formou 24. Agora, qual é o número que eu multiplico por 13, que vai dar 24? Mais uma vez aqui, ó. Quando eu multiplico por 2, vai dar 26. 26 é maior do que 24. Então, eu tenho que pegar o 1 de novo. Porque 1 vezes 13 é 13. Então, aqui a gente vai repetir o 1. 1 vezes 13 é 13. Agora, a gente vai fazer essa outra subtração. 24 menos 13 é 11. 11 ele é menor do que o número 13 aqui, ó. Então, a gente não pode fazer essa divisão. Então, nesse caso, o 11 é o nosso resto, tá bom? Finalizamos a nossa aula de hoje. A atividade será disponibilizada, como eu já falei anteriormente. Hoje a gente vai fazer uma avaliação, uma atividade de sondagem, onde vai ter conteúdos das últimas aulas, tá bom? Ou seja, os últimos conteúdos que a gente trabalhou esse mês foram as 4 operações matemáticas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, perguntem. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora em relação à operação de divisão, mas a gente vai dar continuidade ao decorrer dos dias, tá bom? Eu sei que a divisão é um conteúdo que a maioria relata mais dificuldade, mas eu espero que vocês compreendam bem e, se sentir dúvida, me perguntem, tá bom? Até mais, pessoal!